Olá, galera. Tudo bem? Espero que sim, viu? Vamos olhar hoje multiplicação de frações, uma coisa bem simples. É mais simples, eu garanto, do que você somar duas frações. Calcule. Vamos supor que eu tenha essa fração aqui, 3 quintos, e a gente queira multiplicar isso aqui por 2 sétimos. Veja, na multiplicação, a gente vai fazer o seguinte: a gente multiplica numerador com numerador e coloca aqui ao lado, e denominador com denominador e coloca aqui do lado. Não há aquela necessidade que a gente tinha lá da soma ou da subtração de olhar os denominadores, né? Porque a gente antes tinha que olhar se tinha o mesmo denominador. Se não tinha, a gente poderia aplicar lá o método da borboleta, o MMC, né? Para a gente igualar os denominadores. Aqui não. Aqui basta fazer isso, ó. Pega a parte de cima, multiplica. 3 vezes 2 dá 6. Multiplica o de cima com o de cima, viu? Nada de multiplicar em cruz, viu? Multiplica 3 com 2, deu 6. E na parte de baixo, tu multiplica aqui, ó. 5 vezes 7 dá 35. Só isso. Não tem mais nada para fazer. Dá para dividir 6 por 35? Não. Quando eu pergunto se dá para dividir, se é uma divisão exata, viu? Que até tu consegue dividir, mas dá um número decimal, que a gente costuma falar que é número quebrado. Mas se não dá para dividir 6 por 35. E também a gente não pode simplificar. O que é simplificar? É dividir em cima e embaixo por o mesmo número. Então deixa desse jeito. Tá? Viu como é simples? Vamos para um próximo exemplo. Se a gente tiver aqui, ó, essa fração 20 terços vezes 4 sextos. Multiplica a parte de cima. 20 vezes 4 dá 80. E na parte de baixo, 3 vezes 6 dá 18. Se você observar, na parte de cima e na parte de baixo são números pares, não é? Se são números pares, a gente pode simplificar aí por 2. Divide por 2 em cima e embaixo. 80 dividido por 2 dá 40. 18 por 2 dá 9. Agora não dá mais não. Deixa desse jeito aí. Você também tem uma outra maneira de fazer esse mesmo problema, porque a gente fez de acordo com o que a gente aprendeu no início. Que é o quê? Multiplicar a parte de cima, colocar aqui o resultado, e multiplicar a parte de baixo e colocar aqui o resultado. A gente também pode fazer o seguinte. A gente pode, antes de fazer a multiplicação, fazer alguns cancelamentos. Como? Colocar aqui embaixo. A gente tem 20 sobre 3 vezes 4 sobre 6. Em algumas situações, a gente pode até fazer o seguinte. Ao invés de sair multiplicando, a gente pode simplificar antes de multiplicar. Por exemplo, o 4 e o 6. Dá para simplificar, não é? Por quanto? Por 2, não é? Dividindo 4 por 2 dá 2. 6 dividido por 2 dá 3. Aí tu vai olhar aqui. Ainda dá para simplificar o 2 com o 3? Não. E a simplificação, galera, é o seguinte. Na simplificação de um produto de duas frações, a gente pode simplificar o número de cima com alguém de baixo. Não necessariamente esse que está aqui embaixo. Poderia simplificar esse 2 com o que está aqui.
Se desse, aqui não dá. Então não dá mais para simplificar. Aí eu multiplico. 20 vezes 2 vai dar 40. 3 vezes 3 dá 9. Tá aí o mesmo resultado. Então, assim, na verdade aí, você escolhe o que você achar mais simples, tá? Não é porque, tem muito professor que faz assim, fazer desse jeito tá errado. Não. Os dois estão certos. Os dois chegam ao mesmo resultado, né? Vamos para um próximo exemplo. A gente tem aqui, ó, 30 sobre 7 vezes 21 sobre 120. Vou fazer o seguinte. Eu vou optar aqui em resolver essa simplificando antes de sair multiplicando, viu? Como? Ó, o 30 e o 7 dá para simplificar? Não, não dá. Mas aqui o 30 e esse 120 dá. Dá para fazer alguma coisa. Por exemplo, a primeira coisa que a gente pode fazer é cancelar esse zero final aqui, ó. Quando a gente faz isso, o que a gente está fazendo? Na verdade, a gente está dividindo em cima e embaixo por 10. Cancelar esse zero final é dividir por 10. O que é que sobrou aqui? Sobrou o 3 e o 12. Bem, o 3 dá para simplificar por 3, dá para dividir por 3, e o 12 também. Então vamos lá. 3 dividido por 3 dá 1. 12 por 3 dá 4. Bom, quando ficar 1 em cima, o número 1, não dá mais para fazer nada com ele. Já simplificou ao máximo. Vamos para o próximo. 21 e o 4. Dá para simplificar? Não, não dá. Mas o 21 e o 7, dá até para dividir, né? Os dois, o 21 por 7. Aí vamos fazer assim, vamos dividir em cima e embaixo. Tanto o 21 por 7, quanto o 7 dividido por 7 também. 21 dividido por 7 dá 3. 7 dividido por 7 dá 1. Opa, sobrou 1 aqui. Não dá mais para fazer mais nada. O que é que sobrou aqui? No final desses cortes que nós fizemos aqui. Dessas simplificações. Vou marcar de azul. Sobrou o número 1. Sobrou o número 3 em cima. Embaixo sobrou 1. Sobrou 4. Tu vai multiplicar o que sobrou. O que sobrou, tu multiplica todos que sobraram na parte de cima e coloca ao lado aqui, né, o resultado, que tu até nem considera na multiplicação. Sobrou o quê, ó? 3. Até porque se tu fosse multiplicar, vamos lá, ó. Na parte de baixo, 1. Não vai contar, né, na multiplicação, elemento neutro. Sobrou aqui o 4. Ah, mas se eu tivesse um outro número aqui, eu fosse um 2, aí tu ia multiplicar 4 por 2, tá? Tu multiplica o que sobra, certo? Somente isso. Vamos lá para um próximo exemplo. Se a gente tiver aqui, ó, 40 sobre 3 vezes 2. Galera, por mais que não pareça, isso aí é uma multiplicação de duas frações. Mas como? Só tem um 2 ali, não tem nada embaixo. Quando não tem nada embaixo, galera, coloca o número 1. Aí sim, aí tu vê como duas frações. Tu faz do mesmo jeito que fez nas anteriores. Tu faz a multiplicação. Por exemplo, 40 vezes 2 vai dar 80. 3 vezes 1 dá 3. A gente nem simplificou porque não dava, certo? Então dá 80 sobre 3. Não dá para simplificar nem para dividir, tá? Só esse detalhe que eu queria passar para vocês, porque às vezes as pessoas erram por besteira, tá? Então, basicamente, a parte de
multiplicação de frações, a essência é essa. Tá? Tem muito exercício bacana, certo? Você tem exercícios com números decimais, e às vezes para resolver é mais interessante você transformar numa fração para depois fazer a multiplicação. A última operação que a gente precisa ver aqui é a operação de divisão. Já vimos anteriormente soma e subtração. Estamos vendo hoje multiplicação, falta só a divisão. Que divisão é disfarçadamente uma multiplicação. Vou colocar aqui a regrinha da divisão e a gente vai ver alguns exemplos de como é que faz a aplicação dessa regrinha. Divisão de fração, vamos ter aqui uma fração, vou colocar na maneira genérica, A sobre B, dividido por uma segunda fração, C sobre D. A regrinha é essa aqui, ó. Se você observar, tem um traço maior aqui, separando isso aqui em duas frações. Essa aqui é a primeira e aqui é a segunda. Para dividir duas frações, tu vai pegar essa primeira fração, vai colocar aqui ao lado, e vai pegar essa segunda fração e vai multiplicar por ela invertida. Como assim? O D, que estava embaixo, ele vai subir. E o C, que está em cima, ele desce. Troca de lugar aí com o D. Pronto. Tá aqui, a regrinha é essa. Pega a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Só isso. Exemplo, 5 terços dividido por 7 décimos. Fração, aqui está o traço maior. A primeira fração é essa, então tu vai colocar aqui ao lado 5 terços. E aqui era 7 décimos, então tu coloca 10 sobre 7. E agora tu vai fazer o que a gente acabou de aprender sobre multiplicação de frações. Tu multiplica a parte de cima e multiplica a parte de baixo. Aqui dá 50 sobre 21. Só. Aí não dá nem para simplificar nem dividir, deixa desse jeito. Só isso. Outro exemplo. 2 terços dividido por 6 quartos. Repete a primeira fração, os 2 terços aqui, vezes o inverso da segunda. Tem 6 sobre 4, vai ficar 4 sobre 6. Se quiser fazer aqui uma simplificação, dá para fazer aqui, ó. Dividir em cima e embaixo por quanto? Por 2, não é? Então fica 2 sobre 3. E multiplica agora o que sobrou. Na parte de cima, 2 vezes 2 dá 4. Na de baixo, 3 vezes 3, 9. Só isso. Mais um último exemplo, só para a gente finalizar aqui. Se a gente tiver 5 dividido por 3 oitavos. Vai ser algo parecido com o que a gente viu lá na multiplicação, onde aparentemente isso aqui não é fração, né? Fração é só essa de baixo. Porque a gente é acostumado a ver sempre o numerador e o denominador. Quando não aparece, eu posso fazer assim. Eu posso forçar a aparecer. Eu coloco um embaixo. Pronto, agora a gente trabalha com divisão de duas frações que a gente está vendo aí. A gente vai repetir a primeira, vezes a de baixo. Tu vai multiplicar de forma invertida. Fica 8 terços. Então, multiplicando aí, ó. 5 vezes 8 dá 40. 1 vezes 3 dá 3. Fica 40 terços. Bem, galera, espero que todo mundo tenha entendido aí, viu? Vou só pedir uma ajuda a vocês. Se vocês puderem aí, se inscrever aí no canal,
curta, compartilhe essa ideia, viu? Espero que vocês estejam gostando, tá? E bons estudos. Até uma próxima, viu? Fiquem com Deus. Tchau, tchau.